Bom dia a todos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Eu vou compartilhar algo com os irmãos agora, que Deus colocou no meu coração. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículos 25 em diante. Nós estamos aí trabalhando nessas manhãs a questão do serviço, né? Nós somos chamados por Deus para servir. Então não temos como servir a Deus e não servir ao próximo. Quando servimos ao nosso próximo, estamos servindo a Deus, ok? E quando servimos a Deus, a consequência é que possamos tornar real, né, o nosso serviço para o nosso próximo. Nós estamos diante de uma parábola proferida pelo Senhor Jesus. As parábolas, elas tinham um viés apocalíptico, alguns, exortativo, e também ela pegava aquilo que era do cotidiano das pessoas. Algumas parábolas, elas eram baseadas em fatos verídicos que aconteceu e outros eram ilustrações. Eu, particularmente, acredito que esta parábola contada por Jesus era uma realidade da Judéia daquele tempo. Tá joia? E eu posso acreditar que também possa ser a realidade de nossos dias, porque a palavra de Deus ela é atual. Amém? Diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus está exercendo seu ministério e estão perto de Jesus não somente os pobres, as adúlteras, os excluídos, os publicanos, mas estão também os entendidos da Bíblia, os entendidos da Torá, o intérprete da lei, aquele que interpreta a lei. E Lucas tem esse cuidado de colocar isso aqui. O intérprete da lei pergunta a Jesus algo. Ora, mas se ele é um intérprete da lei, ele sabe o que é necessário para se herdar a vida eterna. Por que ele há de perguntar para Jesus o porquê ou como uma pessoa vai herdar a vida eterna? Então ele faz essa pergunta para Jesus. Então Jesus lhe perguntou. Isso é muito interessante. Eu já disse isso aqui antes, mas não é nenhuma novidade. Os irmãos na devocional diária, vocês têm acesso a isso. Todas as vezes que faziam perguntas a Jesus, Jesus geralmente lançava a pergunta para eles. Isso é uma característica de um homem sábio. Então ele fez uma pergunta e Jesus manda para que ele mesmo possa fazer esse questionamento. E Jesus pergunta: o que está escrito na lei? O que é que está escrito lá na Bíblia? O que é que está escrito no Êxodo? Uma coisa é o que está escrito. E outra coisa é como você interpreta. Isso é interessante. E aqui os nossos parabéns, Larissa, né? Nossa nova advogada aí, passou na OAB. Deus abençoe, com louvor, né? Nós ficamos muito alegres. E eu, Larissa, não sou advogado, não tenho conhecimento, nem Luciana também é advogada, não tenho conhecimento jurídico. Mas uma coisa interessante que já ouvi alguns advogados dizendo sobre leis, e quando se vai para um julgamento, é porque nem todo juiz interpreta da mesma forma. Então há várias maneiras de se interpretar algo. Eu estou vendo aqui mais advogado, tem a Eliane também, advogada. Então aqui todo mundo interpreta uma lei. Então você lê uma lei, e há quem interprete de uma forma e há quem interprete de outra forma. Isso é interessante. Então Jesus pergunta: o que está escrito na lei? Aí ele vai responder. Então como é que você interpreta isso? Qual é a sua interpretação da lei? Como é que nós lemos a Bíblia? Como é que nós lemos a Bíblia? A Bíblia é capaz de responder todas as nossas indagações, todos os nossos questionamentos. Agora, como é que nós estamos interpretando a Bíblia? Nós precisamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, para que possamos entender, para que possamos compreender
aquilo que realmente a Bíblia está a nos falar. 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o intérprete da lei, ele responde corretamente. Ele responde aquilo que está na lei, aquilo que toda família, que toda criança, que toda pessoa ligada ao judaísmo entendia. Ele não erra na sua resposta, ele acerta a sua resposta. Só pelo que me parece, ele não vive a resposta da pergunta. Ele não vive o amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. E Jesus vai fazer com que ele perceba isso. Agora, interessante é que o erro do intérprete da lei pode ser o erro de alguns de nós hoje em dia. Hoje em dia, possa haver entre nós quem pense ou quem acredita que entende mais da lei, que vive a lei, que vive os mandamentos do Senhor, mas está sempre a perguntar ao outro como é que o outro vê, como é que o outro interpreta. E aí, Jesus se dirige a ele, versículo 28, respondeste corretamente. Olha, você foi bem na sua resposta. Jesus está dizendo isso para ele. Rapaz, você foi bem. Olha, faze isso. E você vai viver. Você vai viver. Se você fizer isso, você vai viver. Você vai alcançar a misericórdia. Você vai alcançar a graça de Deus. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, não há nada em ninguém que tome o lugar de Deus em nossas vidas. Quando nós amamos a Deus, nós também somos levados a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, o meu amor ao próximo, ele parte do meu amor para com Deus. Porque é o meu amor para com Deus que leva a me amar e a amar ao meu próximo na mesma linha, na mesma proporção e na mesma prosperidade. Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Que pergunta tola! Parece que não é uma pergunta de um intérprete da lei, parece que não é uma pergunta de alguém que é acadêmico, de alguém que tem entendimento, que tem a vivência. Quem é o meu próximo? Nós podemos perguntar a qualquer pessoa, seja lá quem for, quem é o nosso próximo. Próximo é aquele que está próximo de nós. Se estou no ônibus, as pessoas que estão ao meu redor, ele é ou passam a ser o meu próximo, no metrô, no convívio da igreja, no convívio social, vizinho de apartamento, são as pessoas próximas. Então essas pessoas, elas são enviadas por Deus para que eu possa amá-las como Deus amou, para que eu possa replicar o amor de Deus através da minha vida na vida delas. E aí ele pergunta: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo. Aí Jesus entra na parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. É engraçado o texto, porque ele é bastante atual. Ele diz que alguém descia de Jerusalém. Alguém voltava do seu culto. Alguém voltava da sua experiência transcendente. Alguém desceu o monte. Alguém está vivendo entre os humanos. Alguém está na periferia. Alguém está caminhando o caminhar da vida.
e está dando continuidade à vida. Assim somos nós. Nós hoje, quando sairmos daqui, estaremos descendo Jerusalém, estaremos indo para as nossas casas, para as nossas vidas, para o nosso cotidiano. E estaremos à mercê de pessoas que querem talvez o nosso bem, ou de pessoas que querem o nosso mal. A Bíblia e Jesus, nessa parábola, ele não diz se essa pessoa que desce de Jerusalém, ele não diz que ela era uma religiosa ou um religioso, ela não diz se é homem ou mulher, se é branco ou se é negro, ele não diz se é rico ou se é pobre, o texto não diz isso. O texto diz que uma pessoa, um ser humano, ele está caminhando, ele está querendo caminhar, ele está querendo viver, ele não está parado no meio do caminho, ele está descendo, só que essa pessoa, ela acaba caindo nas mãos de ladrões. E ladrões aqui personifica a pessoa de Satanás, porque João vai dizer que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. E há os ladrões que roubam as finanças, há os ladrões que roubam os bens, carros, anéis, ouro, que roubam as casas, que roubam aquilo que as pessoas conquistaram com muito sacrifício. Existem pessoas assim. Há quem roube pelo vício de roubar, há quem roube pela necessidade de roubar, e aqui eu não estou justificando o ato, porque o ato é crime, o ato é pecaminoso. Aquelas pessoas, por algum motivo, elas não têm misericórdia daquela pessoa que está lutando, eles não têm misericórdia de saber como aquela pessoa está, do que a pessoa está precisando. Aquela pessoa que está descendo Jerusalém, ela não rouba, ela está com dignidade voltando para o seu dia a dia, mas há pessoas ali ruins, há pessoas que lá no Nordeste, os meus familiares chamam de alma cebosa, e que vão lá e causam dano na vida da pessoa. Existem pessoas como essa hoje em nossos dias. Quantos e quantos casos de pessoas que estão assaltando pessoas ao caminho da parada de ônibus, da volta do trabalho, a ida ao trabalho, a ida à escola, a volta da escola. Estamos à mercê de pessoas assim. Pessoas que talvez nem conheçamos, mas também às vezes estamos à mercê de pessoas que convivemos, de pessoas que são talvez do nosso convívio, de pessoas que convivem conosco, que não têm misericórdia e querem o nosso mal. E por não terem Deus e não nutrirem uma espiritualidade, sem amor, elas estão matando as pessoas, deixando as pessoas feridas com dores e roubando, as pessoas, retirando, da pessoa o conforto, a alegria. Quantas pessoas estão aí roubando a alegria do outro, roubando o sorriso do outro, a dignidade do outro, estão privando o outro. Nós vivemos num país com muitas desigualdades sociais, isso não é de agora, onde o pobre é muito pobre e o rico é muito rico. Temos lugares como o Rio de Janeiro, que algumas pessoas têm água encanada, e no mesmo lugar pessoas que não têm um saneamento básico, necessário. Existem pessoas ainda no território brasileiro que não têm energia elétrica, irmãos. Essa é a grande verdade. Então, vivemos assim, estas desigualdades. Mas no versículo 31, diz lá no versículo 30, deixando-o semi-morto, não morreu. A pessoa não morreu, que sofreu o dano não morreu, mas estava quase morto, estava quase morta. No versículo 31, casualmente, descia um sacerdote por aquele caminho, ou por aquele mesmo caminho, e vendo passou de largo. Descia, se nós fôssemos trazer para a tradução de hoje, descia um pastor. O sacerdote personificava a pessoa de um pastor, se a gente pode fazer esta transição do judaísmo para o evangélico de hoje, respeitando
a crença judaica. Não era o pastor, era o sacerdote, tinham funções diferentes. Mas vamos trazer para os nossos dias o pastor. Está descendo casualmente pelo mesmo caminho. Quantas vezes nós estamos nos mesmos caminhos dos outros? Quantas vezes nós estamos nos mesmos caminhos, os desvalidos, daqueles que estão caídos na valeta? E qual tem sido o nosso olhar para essas pessoas? Como é que temos saído? Olha, o sacerdote ele sai do templo depois de uma adoração, depois da sua experiência transcendental, né? Falei errado aqui, mas os irmãos me corrijam. Transcendente. De uma experiência maravilhosa com Deus. Ele está indo para a casa dele, feliz da vida. Porque ele amou a Deus sobre todas as coisas lá no templo. Ele amou a Deus, ele disse isso nos cânticos, na leitura da Bíblia, do dia. Ele adorou a Deus, ele amou a Deus. Mas quando ele saiu daquela realidade transcendente, quando ele saiu do templo, ele estava no mesmo caminho que o outro está. Nós estamos no mesmo caminho dos outros, irmãos. É como se nós estivéssemos no mesmo barco, nós habitamos o mesmo planeta, a casa comum, planeta Terra. Nós não podemos passar indiferentes à dor do outro, o sofrer do outro. Mas esse homem que teve uma experiência no templo, diz o texto, que ele passou-lhe perto, vendo... 31. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, vendo, passou de largo. De forma semelhante, um levita descia por aquele lugar, vendo também, passou largo. Certo samaritano, que seguia seu caminho, passou-lhe perto, vendo, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos e aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, entregou ao homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. E então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. É uma parábola que todos nós conhecemos, mas Deus tem os seus meios de ministrar a cada um de nós no dia de hoje. A narrativa diz que um sacerdote passa, depois ela diz que um adorador do templo, um levita também passa, e eles passam de longe. Sobre a postura do sacerdote e do levita, é uma postura reprovável. Por quê? Porque eles adoram de uma certa forma da boca para fora. Porque lá eles recitam a Torá que está dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas eles não amam ao Senhor, porque eles deixaram de amar o próximo. Quem era o próximo? Era aquele que estava ali na valeta, na rua. Era aquele que estava sofrendo, é aquele que sofreu um dano. Então esses 2 homens que aqui na narrativa trazem como religiosos, como pessoas do templo, pessoas que aparentemente adoram a Deus, eles não tiveram misericórdia. Por outro lado, a narrativa traz uma pessoa que não é do templo de Jerusalém, uma pessoa que era considerada pelos judeus e pelas pessoas do templo como impuro, como mestiço, alguém que para eles não nutria nenhum tipo de espiritualidade. E aí Jesus diz, olha, passa o levita, passa o sacerdote, agora passa o samaritano. Jesus está cutucando os seus ouvintes, está cutucando o intérprete. Olha, passou o samaritano. Vocês estão dizendo que vocês são povo de Deus. Vocês estão dizendo que vocês vão habitar os céus. Vocês estão dizendo que são povo escolhido, nação santa. E aí eu abro um parêntese. Quantas vezes nós não estamos dizendo isso? Eu sou evangélico, eu sou batista, eu sou crente, eu sou a tal geração de evangélico, eu vou habitar o céu, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Ok, muito legal essa firmeza, essa consciência, mas como é que está, ou como estamos aplicando
a nossa espiritualidade, ou o que a Bíblia, ou o que Deus ministra através da sua palavra a nós, no nosso cotidiano. Porque o samaritano não era um homem do templo, mas ele agiu como um homem do templo. O samaritano talvez não nutrisse a espiritualidade esperada pelos sacerdotes e pelos escribas, pelos levitas, pelos intérpretes da lei, mas ele aplicou aquilo de Deus na vida dele e na vida do próximo. Porque quando ele socorre aquela pessoa, que muito provavelmente não fosse samaritano, fosse um judeu, ele está amando aquele que não tinha nada com ele. E ele está ali socorrendo, e ele vai socorrer, e ele faz aquilo que ele pode. E aí, Jesus fala, olha, quem é o próximo? Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O religioso, o intérprete da lei, na verdade, ele vai dizer o quê? O que usou de misericórdia para com ele. Ele não tem a hombridade de falar, o samaritano. O samaritano foi, ele realmente... Vejam como Jesus é diferente. Quando o intérprete faz uma pergunta para Jesus, Jesus pergunta como está escrito e como ele entende, e o intérprete responde direitinho, Jesus diz, olha, respondeste bem. Entretanto, agora, Jesus faz uma pergunta para ele, e ele não tem a mesma hombridade ou a humildade de dizer que alguém que não professava a mesma fé com ele é que usou de misericórdia. O texto talvez queira nos dizer, ou esteja nos dizendo, ou nos advertindo, que nós precisamos ser mais humanos num mundo desumano. Que nós precisamos ter a sensibilidade do samaritano. Que nós precisamos ter o desprendimento do samaritano. Que nós precisamos vivenciar em nós a compaixão do samaritano. Porque o samaritano, ele experimentou da compaixão de Cristo. Não é? Do amor de Cristo. E nós precisamos. Então, meus irmãos, se queremos nutrir em nós uma espiritualidade contagiante, viva, sóbria, serena, humilde, nós precisamos replicar as atitudes de Jesus Cristo, que o Evangelho nos traz, e nós precisamos ser e fazer diferença em nossos dias. Amém?